Graça e paz do Senhor, meus irmãos! Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Com vocês aqui o pastor Denis Figueiredo. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui em mais um devocional. Lembrando que hoje é o 23º dia da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo. Bom a gente lembrar que nessa semana nós estamos aí falando sobre as funções da igreja. E é um tema muito bacana porque a gente está vendo aqui algumas das tarefas que a igreja tem que desempenhar aqui na terra enquanto Jesus não volta. E o tema de hoje, desse 23º dia, é sobre adoração. A adoração é a primeira função da igreja aqui nessa terra e da qual a gente precisa realmente levar como a única que vai restar para a eternidade. Tudo que a gente faz aqui nessa terra ficará aqui. E a adoração ela permanecerá não somente aqui, como também na eternidade. Nós vamos continuar adorando ao Senhor e é maravilhoso poder ter consciência disso. Meus irmãos, a adoração é uma função específica da igreja. Ninguém mais nesse mundo pode adorar o Senhor a não ser aqueles que são chamados e acolhidos pelo sangue de Cristo Jesus, fazem parte da família da fé, fazem parte da igreja. São esses aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. O texto que nós vamos ler aqui hoje, ele é um texto que está em Mateus e ele diz assim, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. É interessante a gente lembrar que esse texto ele está exatamente no contexto onde Jesus ele confronta ali alguns fariseus e alguns anciãos ali de Israel que estavam cobrando dos discípulos de Jesus que eles não lavam as mãos enquanto vão comer, e por causa disso houve uma celeuma entre eles lá, e Jesus ele os repreende dizendo que eles estavam tão preocupados com a tradição de lavar as mãos que eles se esqueciam dos mandamentos que eram muito mais importantes do que o lavar a mão. Não que Jesus estivesse negligenciando aqui a questão da higiene, mas é porque Jesus estava pontuando e colocando as coisas no devido lugar, porque o que era mais importante, lavar a mão ou honrar o pai e a mãe? Jesus chega a mencionar isso nesse texto, e certamente eles não honravam pai e mãe, não respeitavam os mandamentos de Deus, mas ficavam colocando imposições sobre as pessoas para que elas, na verdade, cobrando as pessoas, né, com imposição sobre esses detalhes, né, que as pessoas não faziam, eles cobravam isso. E eles foram até Jesus cobrar Jesus por causa que os discípulos não lavaram as mãos. E aí, nisso sai esse versículo que a gente acabou de ler, que esse povo honra-me com lábios. Ou seja, eles adoram a Deus de boca para fora. Não adoram a Deus com o coração honesto, com o coração sincero, né? Então, por isso Jesus fala isso. O texto bíblico citado, Jesus está condenando uma adoração de boca para fora. É aquela adoração que não tem o coração perto de Deus, muito pelo contrário, o coração está longe dele. A verdadeira adoração ela é uma expressão de louvor, é uma exaltação a Deus, manifestando o nosso respeito, a nossa gratidão, a nossa dependência de Deus. Quando uma pessoa, por exemplo, vai diante de um rei, né, de uma autoridade, de um presidente, ela respeita, ela chega de maneira formal, ela expressa seu respeito, a sua gratidão, a sua dependência daquela liderança, né? Embora hoje em dia as pessoas não estão mais respeitando mais as autoridades, mas esse é um princípio básico da educação, né? Nós aprendemos desde pequenos que as pessoas que têm autoridade, os mais velhos, a gente precisa respeitar. E quando a gente fala de Deus, mais ainda, né? Deus quer ser honrado, quer ser exaltado, elogiado, engrandecido, não porque ele precise disso, mas porque ele é o único que tem toda a honra, toda a glória. É o único que merece toda a adoração, mas isso tem que ser de forma espontânea, não por interesse, mas tem que ser de coração, tem que ser de uma forma reverente. Não pode ser como um ritual mecânico, né? Eu costumo pensar que às vezes a gente faz as coisas tão mecanicamente, né? Como às vezes eu estou indo levar alguém num lugar e o caminho já está na cabeça assim, tão firmado, e quando eu vou ver, eu passei do lugar que era para entrar para levar a pessoa. Por quê? Porque eu estou no automático, eu estou indo para minha casa, eu esqueci que agora naquele momento eu estou levando uma pessoa na casa dela. Então a gente precisa às vezes refletir o porquê que a gente está fazendo as coisas, né? Por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu celebro a ceia? Por que eu me batizo? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Né? E às vezes a gente faz as coisas nessa mecânica,
mecânica, né? Nessa formalidade, sem pensar no que nós estamos fazendo, né? E Deus, ele é o único Deus vivo, ele merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A Bíblia, ela está repleta de expressões que mostram louvor, adoração a Deus e ordena que a sua glória seja anunciada a todas as nações. Dá uma olhada aqui na expressão do Salmo 96, versículo 1 ao 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Então é interessante a gente ver essa expressão aqui, não é? Porque a adoração, ela tem também uma demanda de anunciar a glória de Deus para aqueles que ainda não o adoram. A adoração, ela também é um ato da missão da igreja. E é importante a gente refletir nisso. Por quê? Porque quando a gente prega o evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, essas pessoas se voltam para Deus para o adorar. Olha só que interessante, nós convidamos os pecadores ao arrependimento, para eles se voltarem para o Senhor, para eles terem a conexão com Deus restaurada, a imagem de Deus restaurada na vida dessas pessoas. E quando elas estão tomando essa decisão de entregar suas vidas a Jesus, aceitando o plano de Deus para sua salvação, elas estão então adorando o Senhor com a sua vida, estão conectando suas vidas ao Senhor e dando glória a Deus, o único que merece ser adorado. A Bíblia afirma que haverá um dia em que todos se prostrarão e reconhecerão que Jesus Cristo é o único Senhor e o Senhor de tudo, para a glória de Deus. Olha só, Filipenses 2, do 9 ao 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua, olha só, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Nós temos a função como igreja do Senhor de adorar a Deus. Nossa função como igreja é espalhar a cultura da adoração no meio das pessoas. E lembrando que adorar aqui não é cantar louvores, não é cantar música na hora do culto. Adorar aqui é estar em comunhão com Deus, estar em uma atitude de santidade, de entrega, de trabalhar de Deus nas nossas vidas. Quando nós o adoramos, nós estamos expressando a Deus que Ele é o nosso Senhor, que Ele agora guia nossos passos, Ele faz a sua vontade em nossas vidas, nós somos dele e estamos abertos para o trabalhar do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão, eu espero que você nessa reflexão tenha sido muito abençoado e que você não se esqueça de que o propósito de Deus, a função de Deus para a sua vida é que você funcione de verdade em adoração, né? Porque alguma coisa que é projetada para adorar e não adora não está sendo funcional, não está funcionando, não está cumprindo o seu papel. E a igreja do Senhor, ela foi criada por Deus e a função dela é adorar o Senhor. Uma das funções dela é adorar o Senhor. Eu quero orar com você para que nessa devocional o Senhor te desperte, nos desperte a vivermos uma vida de total adoração ao Senhor, amém? Pai, nós te louvamos nesta hora e colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Eu oro para que a santidade esteja presente nas nossas vidas, nos nossos ministérios, no seio da igreja, que a adoração da igreja do Senhor possa ser algo que possa tocar o teu coração, mais do que palavras, que seja uma entrega real e verdadeira, Senhor, mais do que palavras de boca para fora. Nós queremos que a nossa adoração seja verdadeira, ela possa estar chegando ao teu trono, Pai. Nós oramos para que as igrejas realmente glorifiquem ao Senhor, que cada membro da igreja do Senhor seja alguém que glorifique o teu nome, Pai. Nós oramos para que a igreja espalhe a glória de Deus e ganhe muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós te glorificamos por isso, Senhor, e abençoamos a vida desse nosso irmão que está acompanhando aqui esse devocional. Que o nosso dia hoje seja cheio da Tua presença, seja cheio da Tua glória. É isso que desejamos nesse momento, Pai. Nós te louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe.